Ok, vamos ver agora então outra aplicação do princípio da incerteza generalizado. Vamos aplicar ele para o caso em que os observáveis sejam a energia e o tempo. Então, vamos lá. O princípio da incerteza da energia tempo. Vamos lá. Bom, para o caso da posição e o momento, tínhamos essa relação, né? H cortado sobre 2. Ou também, você podia escrever assim, a incerteza na medida da posição vezes a incerteza na medida do momento é maior ou igual a H cortado sobre 2. Né? Isso aqui vulgarmente falando. Né? Geralmente, essa equação, essa relação, ela é pareada com o princípio da incerteza da energia-tempo. Assim, ó. A incerteza do tempo vezes a incerteza da energia é maior ou igual que H cortado sobre 2. Essa, de fato, é o princípio da incerteza da energia-tempo. Mas não existe essa relação de pareamento nesse caso, né? Vamos ver que são coisas, o significado de cada uma delas é totalmente diferente, né? Mas existe essa tentativa de analogia, né? Por causa da relatividade especial. Na relatividade especial, alguns de vocês talvez não vão entender essa parte, mas entenderão quando vocês vejam a relatividade especial. Você tem o quadrimomento, o quadrivetor posição, perdão. Ele está dado pela seguinte expressão: tem uma componente que depende do tempo e as outras componentes aqui, nas três dimensões, x, y, z, né? E agora sim, o quadrimomento, ele está dado pela seguinte expressão: energia sobre z, o momento em x, o momento em y e o momento em z, né? Há uma analogia entre essa componente, né, e essa componente. E essas três componentes com essas três componentes, né? Então, daqui, ó, posição, né? Momento. Então, seria uma tentativa de fazer analogia entre essa relação e essa relação por causa dessa analogia aqui que tem entre esses dois quadrivetores. Seria interessante, né? Seria o que a gente esperaria fazer, né? Mas isso na relatividade especial. Agora, não estamos tratando nenhum caso de relatividade especial. Aliás, a própria equação de Schrödinger, por ser ela explicitamente não relativística, tá? A equação de Schrödinger, se você lembra, I, H cortado, derivada da função de onda em função do tempo, igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, derivada ao quadrado da função de onda em função da posição ao quadrado, mais o potencial vezes a função de onda. Essa equação, ela é explicitamente não relativística. Por quê? Porque ela não trata a posição e o tempo e a posição, não os trata da mesma maneira. Né? Aqui você tem uma derivada em primeira ordem no tempo. E aqui é uma derivada em segunda ordem na posição. Então,
não podemos tratar dessa maneira essas duas relações, como faríamos no caso relativístico, né? Então, a intenção agora é deduzir o princípio da incerteza, deduzir esse princípio aqui, essa expressão aqui, vou deduzir ela, tá? É deduzir esse princípio e vou tentar persuadir vocês de que, apesar da similitude entre essas duas relações, tá? Elas são coisas totalmente diferentes, tá? Então, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, você sabe que a posição, o momento e a energia, elas são variáveis dinâmicas. Elas são características medíveis. Você pode medir elas. São características medíveis do sistema. Enquanto o tempo, ele não é uma variável dinâmica. Você, em uma teoria não relativística, né, você não mede o tempo de uma partícula da mesma maneira como você mede essas outras variáveis dinâmicas. Então, o tempo é uma variável independente e as outras variáveis, elas são funções dele. Tá? Então, o ΔT daquela expressão de cima, ele não é um desvio padrão de uma coleção de medidas de tempo. Ele não é isso aqui. Não é o desvio padrão de uma coleção de medidas de tempo. A grosso modo, assim, falando assim, a grosso modo, ele é o tempo que leva o sistema para mudar substancialmente. É isso que representa esse ΔT. O tempo que leva o sistema para mudar substancialmente. Então, se queremos medir, se queremos saber quão rápido varia um sistema em relação ao tempo, né? Quando digo variar o sistema, digo variar alguma variável, algum observável, né? Digamos o observável, aqui digamos o observável Q, que depende da posição, do momento e até do próprio tempo. Então eu quero saber quão rápido varia esse sistema, esse observável, em relação ao tempo. E para isso, eu calculo, né, a derivada em função do tempo do valor esperado daquele observável, né, que estou analisando. Isso é igual a derivada em função do tempo do produto interno da função de onda com o operador Q na função de onda. É isso? Bom, aqui tem uma derivada de um produto, né? Sendo que aqui o segundo termo tem dois termos. Então, vai ser derivada de um produto. Então, vamos lá, como que seria isso? Derivada do primeiro. Agora é derivada parcial, né? Porque está entrando dentro dessa função que depende de outras variáveis. Vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que o segundo tem dois termos também. Então, no segundo eu derivo o primeiro que encontro vezes o segundo mais, novamente agora, o primeiro vezes... Agora o primeiro do segundo fica quieto e derivo o segundo do segundo. Então, seria assim.
tá? Se vocês lembram a equação de Schrödinger, eu vou querer esse termo aqui, a partir da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é assim, né? IH derivada de psi em função do tempo é igual a Hamiltoniano na função de onda. Ou derivada de psi em função do tempo é igual a 1 sobre IH cortado, o Hamiltoniano na função de onda. Então, vou substituir esse cara aqui, né? Isso aqui nesses dois termos aqui. Então, vai ficar assim, a derivada em função do tempo do valor esperado do observável Q vai ser igual a, vamos lá, 1 sobre IH cortado, o Hamiltoniano em psi, produto interno Q psi, mais psi vezes a derivada de Q. Esse aqui eu deixo ele como está. Mais, agora aqui, psi vezes Q. Agora, se substituo aqui essa expressão. 1 sobre IH cortado, o Hamiltoniano em psi. Legal. Esse cara aqui é o valor esperado da derivada do observável Q em função do tempo. Então, eu vou agrupar esse com esse, tá? E eu vou já ir tirando esse IH, 1 sobre IH cortado para fora. Só que, vamos lá, vamos tirar ele. 1 sobre IH cortado. Então, tiro ele e dentro vai ficar... nesse caso aqui, eu vou pegar esse cara e vou mandar para o outro lado, porque o Hamiltoniano é hermitiano, né? Então, aqui vai ficar assim. Psi, só que vai ficar com um sinal negativo, porque eu tirei o IH cortado daqui, 1 sobre IH cortado daqui, né? Para fora, e ele estava complexo conjugado, então aqui dentro vai ficar um negativo. Psi, aqui do outro lado, na parte do ket, desse produto interno, vai ficar H cortado, perdão, Hamiltoniano vezes o Q na função de onda. Esse termo aqui, agora eu vou colocar aqui do lado. Agora eu tiro o IH cortado do outro termo, né, do ket. Então não muda o sinal. Vai ficar assim, psi Q Hamiltoniano em psi. Fecho. E agora sim, mais a derivada do operador Q em função do tempo. Tudo isso é valor esperado, né? Então, aqui vai ficar... Eu posso colocar o I para cima aqui. I sobre H cortado. Esse menos vai se converter em mais e esse mais em menos. Então, aqui eu vou ter o valor esperado de HQ menos Q Hamiltoniano, mais a derivada do operador Q em função do tempo, tudo valor esperado, né? Isso é igual a I sobre H cortado. Esse cara aqui é o comutador, né, do Hamiltoniano e o operador Q. Então, vai ficar aqui aqui. Bom, vamos pegar a borrachinha aqui. Apagar esse cara. Vai ficar assim. O valor esperado do comutador do Hamiltoniano com o operador Q. E assim. Mais a derivada do operador Q em função do tempo. Tudo valor esperado. Derivada em função do tempo do observável Q. Então, essa é a expressão que eu obtenho. Tá? Só que, o que acontece? Esse termo aqui, ele é zero na maioria das situações, pois são poucos os operadores
que dependem do tempo. Tá? Então, eu posso dizer que na maioria das situações eu vou ter que a derivada em função do tempo do valor esperado do observável Q vai ser igual a I sobre H cortado. Eu vou tirar esse, vou colocar assim diretamente. Do valor esperado do comutador do Hamiltoniano com o operador Q. E pronto. Fica assim. Tá? Essa aqui é uma expressão bem interessante. Ela me diz que a taxa de variação do valor esperado de Q, ela depende do comutador entre o Hamiltoniano e o operador desse observável. Tá? Quer dizer, se calcula o comutador do Hamiltoniano com aquele operador do observável que você vai estar tratando e encontra a taxa de variação do valor esperado desse cara. Muito legal essa relação. Né? E o que acontece se o operador Q ele comuta com o Hamiltoniano? O que acontece? Então, você vai ter que HQ vai ser igual a zero. Né? E se substituir aqui, você vai ter que a derivada em função do tempo do valor esperado de Q vai dar zero. Quer dizer que Q é uma quantidade conservada. Né? Você calcula o comutador, se ele dá zero, então Q, você pode dizer que o Q, o observável Q, é uma quantidade conservada. Então, agora vamos aplicar essa relação aqui no princípio de incerteza generalizado. Vamos aplicar. Tá? Lembrem do princípio de incerteza generalizado? Era sigma A, sigma B, né? As variâncias de dois observáveis A e B é maior ou igual a 1 sobre 2 vezes I, vezes o valor esperado do comutador A e o comutador entre os operadores A e B, tudo ao quadrado. Né? Agora, aqui para aplicar essa relação aqui, eu vou considerar que o operador A é o Hamiltoniano e o operador B é o operador do observável que eu estou tratando. Tá? Então, essa relação vai ficar a variância do Hamiltoniano vezes a variância do operador Q, que estou analisando, vai ser maior ou igual a 1 sobre 2 vezes I. E aqui eu vou substituir esse cara aqui. Tá? Esse cara aí eu vou colocar aqui só para poder visualizar. O comutador do Hamiltoniano e o operador Q é igual a H cortado sobre I vezes a derivada em função do tempo do valor esperado do observável Q. Então, vamos substituir aqui, em vez de colocar isso, vamos colocar isso aqui. E vai ficar, então, H cortado sobre I, derivada em função do tempo do valor esperado do observável Q. Tá? E tudo isso está ao quadrado? Está ao quadrado, Então, como é que vai ficar aqui? Sigma H ao quadrado, sigma Q ao quadrado vai ser maior ou igual a H cortado sobre 2 ao quadrado. O I com o I vai dar menos 1, só que ao quadrado vai dar 1. Então, eu posso obviar ele. Vezes derivada do valor esperado de Q em função do tempo, tudo ao quadrado. Ou simplesmente, já que os desvios padrões são positivos por natureza, então o desvio padrão do Hamiltoniano vezes o desvio padrão do observável Q vai ser maior ou igual a H cortado sobre 2 vezes o valor absoluto, né, da derivada do valor esperado do observável Q em função do tempo.
tá? Então, essa é a relação a qual eu chego. Mas ainda não está do jeito que eu quero. Eu quero delta E, delta T, né? Delta E, delta T. Mas aqui eu já vou fazer que o sigma H, né? O desvio padrão do Hamiltoniano, que é a energia, posso dizer que é igual, definir como o erro na medida da energia, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o seguinte, o desvio padrão do operador Q, do observável Q, ele estaria dado por essa taxa de variação dele mesmo, né, de Q, é a taxa de variação, vezes um tempo, né? Eu vario um desvio padrão, esse desvio padrão, um desvio padrão, ele é igual a taxa vezes um tempo que tomaria, que seria necessário para essa variação acontecer, tá? Então eu defino isso, aonde, novamente, repetindo, ΔT é o tempo que é o valor esperado de Q do observável, né, leva para mudar um desvio padrão. Tá? Então, vamos lá, vamos substituir esses dois caras aqui. E eu vou ter que delta E vezes a derivada do valor esperado do observável Q em função do tempo vezes ΔT, isso tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2 vezes o valor esperado da derivada do o valor absoluto, né, da derivada do observável do valor esperado do observável Q em função do tempo. Esse termo e esse termo se eliminam e finalmente eu obtenho que ΔE vezes ΔT é maior ou igual a H cortado sobre 2. E observe que esse ΔT não é o erro da medida do tempo, ele é o tempo que o valor esperado de Q leva para mudar um desvio padrão. Então, ΔT ele é inteiramente dependente do observável Q. Tá? Depende do observável que é esse ΔT, né? Às vezes ele será rápido para algum observável ou ele pode ser lento para outro observável, tá? Então, o que acontece? Se ΔE é pequeno, quando ΔE é pequeno, então a taxa de variação de todos os observáveis, todos, né? Todos em geral, todos será gradual. O tempo que eles tomarão, ele será grande, né? Então, essa mudança de todos os observáveis, essa taxa de variação, essa taxa aqui, ela será gradual, vai mudando, já que esse ΔT é grande, a taxa vai ser bem gradual. Agora, o que acontece se algum observável tem uma taxa de variação rápida, quer dizer, ΔT ele é muito pequeno, né? Se a taxa de variação é grande, o ΔT é pequeno. Então, isso implicaria que a incerteza na medida da energia será grande. Basta que um desses caras tenha uma variação muito rápida para que a incerteza, quando você tenta medir a energia, a incerteza dessa medida seja grande. Ok, vamos ver alguns exemplos. Exemplos. Vamos ver 3 exemplos, tá? Exemplo, então, o primeiro é o exemplo 3.5. Tá? Vocês lembram dos estados estacionários? Estados estacionários.
que acontece? Nos estados estacionários, os valores esperados da energia desses estados será constante, né? Você estava nos seus níveis de energia, né? E1, digamos, E2, E3, E4 e assim. Tá? Digamos, você está nesse estado aqui, E2, de energia E2, então o valor esperado dessa energia era igual a E2, era um valor determinado, né? Então, a variação da energia, se você está nesse estado, seria igual a zero, né? Isso quer dizer que ela é constante, né? O tempo que você tomaria para mudar esse estado seria infinito, né? Se não acontece nada. Então, para que aconteça alguma coisa, para que você tenha uma mudança, né, nesse estado, você precisaria ter uma combinação linear de dois ou mais estados. Digamos, você teria que ter a sua função de onda, teria que ser a combinação linear. Aqui, então vamos voltar aqui. Para que aconteça algo, né? Porque em cima vimos que não acontece nada, né? Essa função de onda teria que ser uma combinação linear de dois estados. Digamos o primeiro estado, psi1 de x é a menos i E1 vezes o tempo sobre h cortado, mais o segundo estado, por exemplo, psi2 de x vezes e a menos i E2t sobre h cortado, E2, tá? Então, supondo que a, b, psi1 e psi2 são reais, você vai ter que a probabilidade, né, que seria a função de onda ao quadrado, ela está dada por a ao quadrado, psi1 ao quadrado, mais b ao quadrado, psi2 ao quadrado, mais 2 vezes ab vezes psi1 vezes psi2 vezes o cosseno, né? Agora eu vou misturar esse termo com esse termo. Isso aí vai dar essa mistura, você pode verificar isso, vai dar um cosseno de E2 menos E1 sobre H cortado, tudo vezes o tempo. Isso aí é bem simples de verificar. Isso aqui é igual a um ômega, né, vezes o tempo, uma frequência angular vezes o tempo. Então, o período dessa isso aqui é constante, isso aqui está oscilando, né, com essa frequência angular aqui, né, porque temos esse cosseno, né, porque tudo isso aqui é constante. Então isso está oscilando com essa frequência angular. Então o período de oscilação seria igual a 2 vezes π sobre ômega, né? Isso vai ser igual a 2 vezes π sobre E2 menos E1 sobre H cortado, né? Isso vai dar igual a 2 vezes π H cortado sobre E2 menos E1, né? Eu vou chamar esse cara de ΔT, esse cara de ΔE, então eu terei que ΔE vezes ΔT vai ser igual a 2 vezes π H cortado, e isso de fato é maior ou igual que H cortado sobre 2. Isso é cumple, então, nesse caso, o princípio de incerteza, né? Vamos ver outro exemplo. Exemplo 3.6, tá? Imagina que você tem um pacote de ondas aqui, uma dimensão apenas, tá? Aí você aqui tem um ponto A. E esse pacote de ondas está assim, digamos assim, ele está viajando com uma velocidade v, né? E você quer saber quanto tempo ele demora em chegar a esse ponto A, né? Essa distância aqui, ela é incerta, né? Δx. Então, o tempo que você está querendo procurar seria igual a essa distância sobre a velocidade, né? Só que a velocidade é o momento dividido pela massa. Isso vezes ΔX, né?
isso é igual, então, não, aqui eu preciso encontrar outra relação para continuar aqui. Eu vou partir aqui da energia. A energia, como é uma partícula livre, é um pacote de ondas, né? É igual momento ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Então, eu posso dizer que a variação de energia é igual a 2 vezes ΔP, não, 2 vezes P ΔP. O 2 desse vezes P vezes ΔP sobre 2 vezes a massa. O 2 com o 2 se anula. E daqui eu tenho que M sobre P vai ser igual a ΔP sobre ΔE. Então, vou substituir lá esse termo aqui, né? Então, vou ter que ΔP sobre ΔE vezes ΔX. Então, ΔE vezes ΔT vai ser igual, nesse caso, a ΔX ΔP. E isso efetivamente é maior ou igual a H cortado sobre 2. Tá? Vamos ver outro exemplo. Exemplo 3.7. É uma partícula de alta, pequenininha, né? Ela, nesse caso, essa partícula, ela vive, nesse exemplo, 10 a menos 23 segundos. Tá? É um tempo muito pequeno antes dela se desintegrar ou decair em outras partículas. Né? Então, se fizermos, isso aqui seria o ΔT, né? ΔT, esse é o tempo de vida dessa partícula. Se a gente faz um histograma da massa dessa partícula, né? Muitas partículas, nelas medimos a sua massa, vamos encontrar que obteríamos um histograma mais ou menos assim. Tá tudo mal desenhado, mas tudo bem. E aqui, esse histograma, ele tem aqui um valor central em 1232. Aqui, como é massa, para a física de altas energias, a massa ela é expressada em megaelectronvolts por velocidade de luz ao quadrado. Tá? Isso aqui é a massa. Tá? Aqui, digamos, aqui tem 1100 megaelectronvolts, aqui é 1200, aqui é 1300 e aqui é 1400. Tá? Então, cada vez que você mede a massa de uma partícula, ela vai dar aqui, por esses valores aqui, né? Sendo que, se você constrói um histograma, ele vai ser mais ou menos assim. Tá? E você aqui tem uma largura, né? Essa largura, ela é igual a 120 megaelectronvolts sobre C ao quadrado. Tá? Então, por que não todos os valores dão em esse valor aqui, 1232? Por que não todo dá aqui? Porque você tem valores menores que ele e maiores que ele? Por que isso acontece? Vamos ver, vamos avaliar isso. A variação da energia vezes a variação do tempo, isso seria igual a quê? 120 megaelectronvolts sobre 2, tá? Porque eu estou considerando que tudo isso aqui é mais ou menos 2 vezes sigma, essa largura, né? Vezes 10 o ΔT. Isso aqui é o ΔE, isso aqui é o ΔT, tá? 10 a menos 23 segundos. Isso vai dar 6 vezes 10 a menos 22 megaelectronvolts vezes segundo, tá? E se você calcular o H cortado sobre 2, ele vai dar 3 vezes 10 a menos 22 megaelectronvolts vezes segundo. Quer dizer, esse aqui é o tempo de vida. Dado o tempo de vida, essa largura, né, esse delta energia que me dá a largura, né, ele é tão grande, essa variação de massa é tão grande quanto o princípio da incerteza o permite, né? Dado que você tem um valor
um tempo de vida muito curto, então a sua massa ela não estará bem definida. Tá? Nesses três exemplos, então, temos visto diferentes significados para esse ΔT, né? No primeiro, vimos que ele significa o período de oscilação entre dois estados estacionários, né? No segundo exemplo, vimos o tempo que toma uma partícula, né, um pacote de ondas, em atingir um ponto. E no terceiro exemplo, temos visto o tempo de vida, que esse ΔT é o tempo de vida de uma partícula. Tá? Em todos os casos, esse ΔT ele é o tempo que o sistema toma, ou que o sistema leva, né, em ter uma mudança substancial. Quanto tempo demora o sistema em mudar substancialmente? Vamos fazer um último comentário antes de passar ao seu dever de casa. Tá? Frequentemente, você talvez ouvirá dizer que o princípio da incerteza da energia e o tempo, ele de alguma maneira ele permite violar o princípio de conservação de energia. Tá? Quer dizer, você pode pedir emprestado um valor de energia, digamos, ΔE, tá? Com a condição que você pague essa energia em um tempo igual, ou mais ou menos igual a H cortado sobre 2 vezes esse ΔE. Tá? Quer dizer, quanto maior a violação de energia, menor será o tempo que você terá, menor será o tempo em que essa violação aconteceria, né? Mas a mecânica quântica, em lugar nenhum, ela é autorizada a violar o princípio de conservação de energia. Tá? Então, se ela não está autorizada a violar o princípio de conservação de energia, essa aplicação para o princípio de incerteza de energia e tempo não seria o adequado. Tá? Quando demonstramos, né, quando a gente demonstrou o princípio de incerteza de energia e o tempo, né, que é maior ou igual a H cortado sobre 2, em momento nenhum utilizamos que a energia, o princípio de conservação de energia seja violado. Não autorizamos a mecânica quântica a fazer isso. Então, mas o que acontece? Mesmo esse princípio, ele sendo mal usado, né, esse princípio de incerteza ele é tão robusto que não leva a resultados totalmente incorretos. Tá? Mesmo sendo mal usado, ele não leva a resultados incorretos. E é por causa disso que esse princípio ele é aplicado pelos físicos sem o cuidado devido. Tá? Então vamos aos seus exercícios.
Dever de casa. Problema 3.13. Prove essa relação. Mostre que o comutador da posição elevada a n e o momento está dado por essa expressão. E depois, de maneira mais geral, para qualquer função f de x comutada com o operador momento, a relação é essa daqui. 3.14. Considere esses dois observáveis. O primeiro é a posição e o segundo é a energia total. Então, encontre essa relação, essa incerteza. Tá? Bom, mostre, aqui o que tinha falado antes, que você tinha que mostrar. Mostre que dois operadores que não comutam, eles não têm um set completo de autofunções que seja comum aos dois. Tá? A dica para fazer isso é mostre que se o operador P, momento, e o Q, eles têm um set comum de autofunções, então se cumpre essa relação para qualquer função no espaço de Hilbert. Nesse caso, então eles comutam, né? Quando eles teriam essas autofunções comuns. Tá? Também, isso aqui tinha falado antes, na dedução do princípio de incerteza. Não, esse aqui era do pacote de ondas, né? Bom, resolva essa equação, tá? Ela nos deu ao mínimo pacote de ondas que tinha cara de ser um gaussiano, né? 3.17. Aplique essa relação que tínhamos visto antes nos seguintes casos. O observável unidade, o observável hamiltoniano, o observável posição e o observável momento, tá? E em cada situação comente os resultados. E por último, mostre que o princípio de incerteza, energia e tempo se reduz à expressão do problema 3.14, né, que é essa daqui, essa relação aqui, que esse princípio de incerteza, ele se reduz a essa expressão quando o observável em questão é a posição. Tá bom?